Olá muchachos e muchachas, estou aqui de novo, Elo Camaleão, para a parte 10 e parte final da origem do nosso querido Wolverine, aqui no quadro Popclat. E caramba gente, eu vou sentir falta. Mas lembrando que vocês têm que assistir as partes anteriores para entender esse final aqui, tá bom? O link da playlist está na descrição. E antes de começar essa parte, já sabem, like muchachito aí, se inscrevam para o canal crescer mais, compartilhem bastante para quem gosta de Wolverine, ative o sininho para não perderem nenhum vídeo e sigam as redes sociais, tá bom? Então, primeira vinheta. E avisando, quem quiser uma origem de herói ou vilão, seja da DC, da Marvel ou de outra editora, só comentar aí que eu vou anotar, tá bom? Então, vamos começar! E lá vamos nós! Continuando com a guerra contra Xeno. Bom, Logan tava tendo a sua vida tranquila em Krakoa, tava ajudando a comunidade mutante, tava caçando e tava trazendo outros mutantes para Krakoa. Tudo estava uma maravilha nessa ilha. Mas vocês sabem, um lugar tranquilo nunca fica assim para sempre. Porque os Reavers, de algum modo, conseguiram invadir Krakoa. E eles começaram a atacar a ilha, mas o Wolverine, a Sage, o Black Tom, o Fera e a Marvel Girl, e eles chegaram no local que eles estavam atacando e mataram a maioria deles. Só que sobrou um só, pessoal, e esse um encontrou o Professor Xavier e o matou. Sério, ele matou o Professor Xavier. Mata esse danado! E quando o Wolverine viu isso, foi logo pra cima do Reaver para matá-lo, mas o Fera disse para ele não fazer aquilo porque eles precisavam de respostas. Aí capturaram o Reaver e foram interrogar ele. E todo mundo ali ficou de luto pelo Xavier, todo mundo fez ali homenagens para ele. E gente, eu não sei para que fizeram isso, porque a morte não tem peso mais nenhum em Krakoa, porque eles conseguem ressuscitar qualquer mutante que morrer. Então não sei porque o pessoal fica ali de luto, porque eles foram logo ressuscitar o Professor Xavier, pegaram ali a mente dele no cérebro que estava na cabeça dele e pronto, tá vivo de novo. Uma perda de tempo. Esse negócio de ressuscitar mutantes, eu acho que foi meio ruim para a história deles, porque a morte é uma passagem natural da vida, não é? É claro. Mas aí, ok, eles interrogaram o Reaver e ele não disse nada. E alguém o matou, não se sabe quem. Aí o Wolverine foi rastrear os Reavers na Coreia do Sul, enquanto os X-Men foram inspecionar os corpos mortos dos Reavers. E eles descobriram que eles foram aprimorados e eles tinham pele da mutante Dominó. E aí eles sacaram que foi assim que eles conseguiram chegar em Krakoa sem dar o alerta de segurança da ilha. E na Coreia do Sul, o Wolverine encontrou Kid Omega, que se juntou a ele para ir até o quartel-general dos Reavers, e lá eles encontraram vários assassinos aprimorados. E aí eles lutaram contra eles, e durante a luta eles encontraram a Dominó em um tanque quase toda esfolada. Aí depois de resgatá-la, o Xavier fez uma reunião com o Conselho de Krakoa com os X-Men que estavam nesse caso dos Reavers. E ele disse que os X-Men deveriam responder a esse ataque. Então ele fez uma nova X-Force. E nessa nova X-Force, a Marvel Girl, o Fera e a Sage seriam o cérebro da equipe, enquanto Wolverine, Black Tom, Colossus, Kid Omega e Dominó seriam um punho da equipe. Mas logo os inimigos responsáveis se revelaram. E eles eram a Xeno, que era uma organização focada em acabar com os X-Men de uma vez por todas. E eles começaram a atacar as instalações do Professor Xavier, que mexiam ali com coisas de Krakoa, como flores e tal. Então a X-Force foi se preparar para detê-los, e durante o preparo o Wolverine foi falar com o Forge, que agora estava fornecendo armas para quem fosse defender Krakoa. E ele descobriu uma piscina de adamantium, e o Forge disse que essa piscina era para caso se o Wolverine morresse e tivesse que aplicar nele adamantium de novo. Quer dizer, o Professor Xavier tá com aquele preparo do Batman. Eu sou sinistro. Aí então, Dominó, Kid Omega e Wolverine foram para a instalação da Califórnia para deter a Xeno, que já estava lá. Só que enquanto eles estavam passando pelo portal krakoano, eles caíram na armadilha da Xeno, que já estavam esperando eles saírem do portal para explodirem uma bomba. E nessa explosão, o Kid Omega teve a sua cabeça cortada, o Wolverine foi cortado ao meio na horizontal e a Dominó ficou ali em Krakoa. Não podia mais sair. E antes do portal fechar, o Wolverine pediu para Dominó buscar ajuda.
e ela foi buscar ajuda ali da Sage, do Fera e do Gateway, que sim, estava vivo outra vez, que novidade. E enquanto isso, na instalação, a Xeno roubou muitas pétalas de Krakoa, mas eles logo foram atacados pelo Wolverine só com a parte de cima. O maluco é brabo. E nessa situação, Wolverine só conseguiu matar um deles e depois foi cravado de bala. E nessa confusão, Gateway conseguiu teletransportar os X-Men para onde o Wolverine estava e eles conseguiram ali ligar sua parte de baixo com a de cima para o fator de cura começar a trabalhar. Aí eles foram e mataram o resto dos capangas da Xeno. E pronto, a Xeno foi derrotada. Aí teve aquilo de novo, que Kid Ômega foi ressuscitado e pronto, tudo ficou de boa e parece que a Xeno nunca mais atacou os X-Men. Se alguém souber se eles atacaram de novo, por favor, comente aí. O caso das pétalas. Um tempo depois, a Lince Negra foi avisar o Logan que muitas pétalas de Krakoa foram roubadas. E o Logan pensou, será que é o pessoal da Xeno de novo? Então ele chamou a X-Force e foi investigar isso. E ao mesmo tempo, o agente da CIA, Jeff Bannister, foi investigar uma nova droga que apareceu chamada Pollen, que era criada a partir das pétalas de Krakoa. E o efeito da droga deixava qualquer um mais forte e mais inteligente. E claro, ele já estava achando que os mutantes tinham alguma coisa a ver com isso. Aí voltando para a X-Force, que estava na Rússia, eles foram investigar a Ordem do X. E quando chegaram na reunião dessa seita, todos os membros estavam com o Pollen. E todos eles tomaram e foram atacar a X-Force. Só que aí depois de um tempo nessa briga, todo mundo ali dessa seita dissolveu do nada. Então essa droga era muito mais perigosa que a X-Force pensava. Mas o Logan conseguiu encontrar os traficantes de Pollen e eles disseram para ele que a responsável por isso era a Garota Pálida. E ela tinha o poder de controlar a mente das pessoas. E ela fazia parte de um grupo chamado Cartel das Flores. Então o Logan e o Fera foram investigar onde ficava a base desse Cartel das Flores e descobriram que era no Alasca. Então o Logan e a X-Force foram logo para lá porque o Logan estava muito preocupado de alguém começar a culpar os mutantes por esse tráfico de pólen. Sabe de nada, inocente! E enquanto isso, o Jeff também descobriu sobre esse Cartel das Flores e foi disfarçado para a reunião deles. Só que aí aconteceu uma coisa muito estranha no lugar que a X-Force e o Logan dormiram no Alasca. Porque o Logan acordou sem memória nenhuma de quem era e ele viu a Marvel Girl, a Dominó e o Kid Ômega mortos na sua frente. E ele já estava pensando que foi ele que fez aquilo, mas ele não lembra como. Aí ele viu a Garota Pálida na sua frente e ficou ali culpando ela, que aquilo ali era tudo culpa dela. Mas aí o Logan foi achado pelos agentes da CIA e pelo Jeff Bannister. Aí ele perguntou quem o Logan era e ele respondeu, eu queria saber a mesma coisa. Quer dizer, então não entendi o que aconteceu com o Cartel das Flores. Aconteceu alguma coisa aí, pessoal, porque eu fiquei confuso agora. Eu também. E olha só que novidade, o Logan perdeu a memória outra vez. A história é sempre igual. O ataque de Drácula. O quê? Mas depois disso, o Logan conseguiu voltar para Krakoa e lá ele começou a ter alguns flashes de memória. Tava voltando aos poucos a memória dele. E aí ele viu um portal krakoano abrindo e de lá estava saindo o Ômega Vermelho. E o Logan foi atacar ele porque ele era um vilão terrível. E também porque ele tinha esquecido que os vilões poderiam ficar em Krakoa. Mas o Magneto deteve ele porque ele tinha que saber o que estava acontecendo. Então o Logan foi ver de onde o Ômega Vermelho veio. E ele veio de Paris. E ali estava cheio de pessoas mortas. E ele foi falar isso pro Magneto e disse que o Ômega Vermelho era um assassino. Eles não poderiam permitir um assassino maluco daqueles em Krakoa. Mas o Magneto disse que essas eram as regras de Krakoa. Todos os vilões que chegassem ali tinham o perdão. E o Logan estava certo, pessoal. Ele até argumentou dizendo que ele poderia machucar as crianças. E o Magneto maluco falou que, se alguma criança morrer, a gente ressuscita. Oi? E o Wolverine categoricamente deu essa resposta. Mas a ressurreição nunca vai tirar o trauma da morte. E eu sei muito bem disso. Pô, ele tem as melhores frases. Mas depois dessa discussão, o Magneto falou pro Logan interrogar o Ômega Vermelho. E o Ômega disse para o Logan que ele não tinha matado ninguém. E disse para o Logan e ele irem para um bar em Paris para procurarem pistas. Então eles foram lá, só que no caminho, o Logan viu uma mulher vendendo flores. E ela queria desesperadamente
desesperadamente vender uma para o Logan, mas ele conseguiu fugir dela. Então eles entraram no bar, e no bar o Logan foi drogado. E aí ele viu que todo o bar estava cheio de vampiros. Sério, pessoal, vampiros. Bem louco. Aí os vampiros atacaram ele, mas graças ao seu fator de cura, a droga não fez muito efeito no Wolverine e ele conseguiu lutar de boa. Aí os dois ali começaram a lutar contra os vampiros, mas aí chegou a mulher que vendia flores. E ela era uma caçadora de vampiros e começou ali matar um monte. Aí ela explicou pro Logan que ela queria ali vender a flor pra ele, pra testá-lo, porque vampiros odeiam flores. Aí depois em Krakoa, o Ômega falou que ele já estava suspeitando disso há muito tempo, de que a nação dos vampiros estava ficando muito forte. E ele falou para o Logan que os corpos que ele viu na saída do portal eram vampiros que não tinham se desenvolvido ainda, e que com certeza no necrotério eles já devem ter feito uma boa festa. Então Logan decidiu ir com a caçadora investigar um pouco mais e descobriu que o nome dela era Louise e ela fazia parte da Guarda Noturna, que era uma antiga ordem que lutava contra a nação dos vampiros. E ela explicou que eles começaram a ficar muito poderosos por causa de Krakoa, porque eles aproveitaram que o mundo todo estava distraído com Krakoa para ressurgir das sombras. Então os dois foram para as catacumbas de Paris, onde ficava o ninho dos vampiros, só que lá eles caíram na armadilha deles. E os vampiros foram para cima do Wolverine e pegaram o seu sangue, e depois fugiram. E os dois não entenderam nada, mas tudo isso, pessoal, fazia parte de um plano maior, porque esse sangue que eles tiraram do Wolverine foi transferido para o Drácula. E agora com esse sangue, o Drácula poderia andar sob o sol. Já era, meu irmão. Mas aí agora, pessoal, olha que revelação. Olha só, o Ômega Vermelho atravessou um portal krakoano para se encontrar com Drácula. Já viu, né? E o Drácula agradeceu ele porque o plano deu muito certo. E qual plano era esse, pessoal? O plano era o Ômega Vermelho atrair o Wolverine para os vampiros conseguirem pegar o sangue dele. E a recompensa do Ômega Vermelho foi um sintetizador de metal carbonadium. Caramba, gente, que traíra safado! Que filha da... Mas o Drácula disse que queria ainda os serviços do Ômega Vermelho. Então mandou ele para Krakoa para ficar espionando por lá, e se caso ele não obedecesse, ele iria explodir o Ômega, porque ele botou uma bomba no metal carbonadium. Bem feito pro Ômega. A luta contra Arakko. Aí depois de um tempo os X-Men tiveram uma luta contra Arakko, que era uma entidade irmã de Krakoa, mas o Apocalipse deu uma ideia, que essa luta deveria ser resolvida num torneio de espadas. E o time de Krakoa eram os portadores de espada. É mesmo? Só que o Logan ele não queria usar uma espada comum, ele queria usar a espada Muramasa. Só que essa espada foi quebrada há muito tempo, pessoal. Então ele foi procurar o próprio Muramasa. Só que infelizmente a organização Mão Direita Escarlate tinha enviado o Muramasa para o inferno. Mas o Logan não ia desistir. Ele arrumou um jeito de ir para o inferno e lá ele encontrou o mutante Solen. E esse Solen era do time da Arakko. Ele também queria uma espada Muramasa. Então os dois trabalharam juntos para conseguir. Então eles encontraram o Muramasa, que estava forjando espadas para um casal de demônios que estava se casando. Aí os dois invadiram o casamento, fizeram um escarcéu lá e conseguiram as suas espadas Muramasa. Então Wolverine se reuniu com a equipe e foram lá para o torneio na Cidadela da Luz. E lá eles encontraram os portadores de espada de Arakko. Aí começou o torneio e o torneio foi bem frenético, teve muita espadada, muita derrota. Foi bem pesado esse torneio, pessoal. Até que depois de muita luta, os X-Men ganharam, pessoal. A Arakko foi derrotada. A traição de um amigo. Teve um dia que o Kraven, o caçador, foi até Krakoa para caçar, mas ele foi derrotado pelos X-Men. Mas esse evento fez o Fera ficar maluco, porque ele começou a matar pessoas que possivelmente seriam uma ameaça para Krakoa. E o Wolverine descobriu isso e foi tirar satisfação com ele. Mas aí o Fera atacou o Logan e cortou sua cabeça. E antes de juntar sua cabeça com o corpo, ele colocou uma coleira de biotecnologia nele
ele para o Wolverine servi-lo como seu assassino particular. Nossa, que novidade! Mais um querendo o Wolverine como assassino. Pelo amor de Deus. Aí o Logan foi matando várias pessoas que seriam uma ameaça para Krakoa, até que um dia o maluco do Fera mandou ele matar um poderoso do exército. Só que o Logan não destruiu as câmeras e todo mundo viu ele matando o cara. Mas aí o Fera deu uma desculpa, dizendo que aquilo ali era uma cópia robótica do Wolverine. Mas pro conselho de Krakoa, aquele ali era o Wolverine mesmo. Então eles puniram o Wolverine e o expulsaram de Krakoa e ele foi direto para o Poço do Exílio, o mesmo poço que o Dente de Sabre foi quando foi expulso. E lá no poço ele até enfrentou uma cópia do Dente de Sabre, mas conseguiu derrotá-lo. E ele conseguiu um jeito de escapar do poço. E agora ele queria vingança contra o Fera. Aí ele pediu ajuda da Sage e do Jeff Bannister para reunir provas e apresentá-las para o Conselho de Krakoa. E ele conseguiu elas, provou tudo e ele foi com a sua X-Force atacar a base do Fera. Só que quando chegaram lá, eles descobriram que o Fera fez um mini exército de armas do X, que eram clones do próprio Fera e do Wolverine. E esses clones serviriam para matar as possíveis ameaças. A X-Force atacou os clones e destruíram a maioria. Só que o Fera conseguiu fugir com alguns clones do Wolverine que sobraram. Aí eles destruíram a base dele, mas o Logan não queria desistir de caçar o Fera, porque agora ele sabia que o Fera não estava mais em Krakoa, então ele decidiu sair de Krakoa também para caçar o seu ex-amigo. Infelizmente, tudo sobre o Wolverine acaba aqui, pessoal. E por favor, se alguém souber se o Wolverine conseguiu pegar o Fera, por favor, comente aqui que eu quero muito saber. E agora, finalmente, vamos para poderes e habilidades. Bom, vocês já viram boa parte dos poderes nessa série da origem do Wolverine, mas vou falar todos aqui, tá bom? Bom, Wolverine tem o seu fator de cura, que é muito roubado, tanto que mesmo se ele for cortado na horizontal, ele continua ali vivo. Só que é estranho que o fator de cura não tira a dor do impacto das coisas, sabem? E ele até sente dor quando está se curando. E esse fator de cura dá para ele as seguintes vantagens: ele tem imunidade a drogas ou venenos, só que eu não sei como é que o fator de cura não conseguiu lutar contra o vírus que desligou ele. Isso não faz o menor sentido. Ele também não deixa o Logan ficar cansado, ele deixa seu envelhecimento bem lento e ele também dá para o Logan resistência telepática. Bem roubado, não falei? É verdade. De poder também ele tem as suas garras que antes eram de osso, que eram bem resistentes e bem afiadas, e quando seu esqueleto foi ligado ao Adamantium, as suas garras ficaram mais fortes que nunca. E ó, pessoal, quando o Logan foi ressuscitado pela Persephone, ele conseguiu um novo poder também. Ele, no seu modo fúria pra caramba, ele consegue aquecer as suas garras. Ele também tem os sentidos sobre-humanos, como audição, paladar, olfato. Ele também tem uma grande força, uma grande velocidade, uma grande resistência, durabilidade, reflexos muito bem aguçados, e a agilidade dele também não deixa a desejar. Ele também é resistente a climas difíceis de sobreviver, como nevascas. Ele também tem imunidade ao envenenamento do Adamantium, porque quando seu fator de cura sumiu, o Fera criou uma droga para deter esse envenenamento do Adamantium no Wolverine, porque sem essa droga, o Wolverine iria morrer. E por fim, o Logan tem uma grande empatia pelos animais, tanto que ele já fez parte de uma alcateia. Agora, de habilidades, o Logan é um ótimo rastreador, é mestre em artes marciais, é um mestre espadachim, é um bom acrobata, é especialista em armas, informática, veículos e em assassinatos, e por fim, ele é multilingüe, tanto que acho que ele fala 14 línguas. Tudo isso? Agora, sobre as suas fraquezas, tem a sua memória que ele perde toda hora, meu Deus. Os seus sentidos aguçados também podem matá-lo, porque quando ele lutou contra o Hulk fez aquela palmada clássica dele, e essa palmada quase matou o Logan, porque as ondas sonoras foram demais para ele. O próprio Adamantium também pode matar ele, quem sabe, porque às vezes pode dar ruim. As garras quentes também são uma fraqueza dele, porque se ele ficar muito tempo com elas, ele começa a ficar mais cansado, vai perdendo mais resistência, e o fator de cura tem que ficar ali trabalhando
trabalhando, e com isso ele vai perdendo muita assim agilidade e tal. Ele pode morrer afogado porque vai cortar o suprimento de oxigênio para o cérebro, e vocês podem pensar: ah, mas o fator de cura pode salvar ele de ser afogado. Na verdade não, o fator de cura só vai assim deixar a morte mais lenta. Ele também pode morrer se tiver a cabeça cortada, porque o cérebro não vai poder mandar sinais para o corpo para ativar o fator de cura. E por fim, a última fraqueza dele é a espada Muramasa, que tem uma parte de sua alma. E quando o Logan é atingido por ela, o seu fator de cura diminui muito, e ele até disse que a espada pode até cortar adamantium. Equipamentos. Bom, de equipamentos ele tem ali o adamante no seu esqueleto, só que quando o adamante foi ligado no esqueleto do Logan, pessoal, aconteceu uma coisa interessante. Meio que praticamente criou um novo tipo de metal, e esse metal é o adamantium beta. E esse adamantium é diferente porque ele pode se regenerar. Olha só o que o fator de cura do Wolverine criou, um adamantium que se regenera. E por fim de equipamento ele tem a sua roupa, ele já teve várias nos quadrinhos. Armas. Bom, ele já usou várias armas durante a sua vida, mas ele gosta mesmo, galera, é da espada Muramasa. Veículos. Bom, ele já pilotou vários veículos como carro, já pilotou também o X-Jato, foi passageiro dele também, mas ele gosta mesmo é de motos. Aparições além dos quadrinhos. Bom, nos desenhos, o Wolverine já apareceu em Spider-Man, em The His Amazing Friends, X-Men Pride of the X-Men, a série animada dos X-Men, na série animada do Homem-Aranha, X-Men Evolution, X-Men Dark Tide, no desenho Bad Days, em Hulk vs Wolverine, em Wolverine e os X-Men, em Spider-Woman, Agent of Sword, em Astronation X-Men, The Super Hero Squad Show, na animação Pantera Negra, Marvel Anime X-Men, em Marvel Super Heroes Wada, em Marvel Anime Wolverine, Ultimate Spider-Man, em Os Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra, na animação Ultimate Wolverine vs Hulk, em Hulk e os Agentes Smash, nos filmes Lego da Marvel, Marvel Disc Wars Avengers, na animação Wolverine vs Dentes de Sabre, naquele desenho maluco do Mad, e por fim em Robot Chicken. Agora em jogos ele já apareceu em X-Men Madness, em Murder World, The Uncanny X-Men, no jogo Wolverine, em Spider-Man e os X-Men, em Spider-Man de Game Boy, no jogo X-Men, em outro jogo também chamado X-Men e em outro também chamado X-Men, em Wolverine Adamantium Rage, em X-Men 2 Clone Wars, em X-Men Children of Atom, em X-Men Mutante Apocalipse, em X-Men 2 Game Master Legacy, em X-Men Mojo World, Marvel Super Heroes in War of the Gems, X-Men The Ravages of Apocalypse, no jogo do Homem-Aranha de Play 1 em um cartaz, X-Men Mutant Wars, X-Men Wolverine Rage, X-Men Reign of Apocalypse, em Tony Hawk Pro Skater 3, Marvel Nemesis Rise of the Imperfects, em Ultimate Spider-Man, Marvel Super Hero Squad The Infinite Gauntlet, X-Men Destiny, Marvel Heroes, Marvel Contest of Champions, Marvel Future Fight, Marvel Strike Force, Marvel Super Hero Squad Online, Marvel Future Revolution, Wolverine Mutant Armageddon, em X-Men 2 The Fall of the Mutants, no jogo de luta Marvel Super Heroes, no jogo X-Men vs Street Fighter, nos jogos Marvel vs Capcom, em X-Men Mutant Academy 1 e 2, em Uncanny X-Men Dias de um Futuro Esquecido, em X-Men Next Dimension, em X-Men 2 Wolverine Revenge, em X-Men Legends 1 e 2, em X-Men The Official Game, nos jogos Marvel Ultimate Alliance 1, 2 e 3, em Spider-Man Web of Shadows, X-Men Origins Wolverine, Marvel Avengers Battle of Earth, Marvel Puzzle Quest, Marvel Duel, Marvel Super War, Marvel Super Heroes 3D, no jogo do Deadpool, nos jogos Lego da Marvel, em Marvel Powers United, o jogo VR, em Fortnite e também como skin em Fortnite, em Marvel Midnight Suns, e por fim vai ter um jogo novo do Wolverine em 2024. E pelo que eu pesquisei, vai ser da mesma equipe que fez o jogo do Homem-Aranha de PlayStation 4 e PlayStation 5. Então eu acho que vai ser um ótimo jogo. Agora em live action, vamos começar pela zoeira. O Wolverine foi interpretado nos dois filmes para
paródia. Deu a louca em Hollywood, no show do Peter Holmes Show e em Super-Herói, o filme. E também teve o Hugh Jackman imitando Wolverine no filme Uma Noite no Museu 3. E falando em Hugh Jackman, foi ele que interpretou o Wolverine em todos os filmes dos X-Men feitos pela Fox. Esse cara nasceu para ser o Wolverine, pessoal. Ele só não interpretou Wolverine no filme X-Men Fênix Negra. E ele tinha se despedido do personagem no filme Logan. Mas ele vai voltar agora no filme do Deadpool 3 e ele vai estar com a roupa clássica amarela do Wolverine. Tô doido pra ver isso. E aqui, pessoal, posso dizer que finalmente se encerra a origem do Wolverine. Galera, foram 10 partes dessa origem do nosso mutante. E caramba, eu acho que fazer essa origem me deixou mais fã do Wolverine ainda. E eu espero que vocês também, até quem não conhecia ele. Caramba, foi muita história. E eu gostei muito da evolução do Wolverine, porque antes ele era um animal mal-humorado, e quando ele encontrou os X-Men, ele foi evoluindo como pessoa, e ele não queria mais ser um animal, porque no início ele não sabia o que era ser um mutante, ele foi querer ser um animal com a alcateia de lobos. Mas aí com o tempo ele deixou de ser animal, ele começou a ser um mutante comum, não era mais aquele que atacava geral. E até quando ele encontrou a sua clone, a X-23, ele também não queria que ela se tornasse um animal como ele era. E isso eu achei muito bacana do personagem. Só que eu achei estranho que tem muitas coisas iguais na origem do Wolverine, porque toda hora alguém quer usar ele como assassino, toda hora ele perde a memória e toda hora ele morre, pessoal. Caramba! Gente, ele morre demais. E pra quem viu essa série, sabe que na parte 8 eu falei que ali ele deveria ter morrido. Não sei porque a Marvel toda hora traz ele. Mas como eu tava falando, essa série foi muito importante pra mim, porque eu não sabia muita coisa do Wolverine. Fui descobrindo com vocês. E eu espero aí que vocês tenham muito gostado dessa série. E eu agradeço a quem pediu essa origem do Wolverine, que foram o Doomseeker, o Belmonte Bruno e o LC Souza. E o Belmonte Bruno e o LC Souza tem canal aqui no YouTube. O canal deles está na descrição. São muito bons canais, eu recomendo bastante. São de gameplay e eu quero lá que vocês se tornem público deles também, tá bom? E também eu quero dizer que eu sei que no futuro vai ter muito mais histórias envolvendo Wolverine e muitos eventos da Marvel também nos quadrinhos. Mas eu espero que essa série aqui que eu fiz no canal de 10 partes da origem do Wolverine seja importante para vocês entenderem como é esse personagem que a Marvel criou, tá bom? E por fim eu quero agradecer bastante quem acompanhou essa série e quem vai acompanhar ainda. Sejam muito bem-vindos para ver essa origem completa do Wolverine. E já sabem, quem gostou muito dessa origem do Wolverine, dessa série toda, deixem um like muito atito, porque deu muito trabalho fazer essas 10 partes. Foi muito trabalho mesmo. Se inscrevam também para o canal crescer mais ainda. Compartilhem essa série toda para quem gosta muito de Wolverine. Ativem o sininho para não perderem nada. Sigam as redes sociais. E eu sou El Camaleão, finalmente finalizando a origem do Wolverine. E adiós, galera!